Congresso dos ESOA, que afirma especificamente aqui que em 2019 o Supremo Tribunal do Brasil concedeu-se novos poderes para atuar como investigador, procurador, juiz, tudo ao mesmo tempo em alguns casos, em vez de depender de um Ministério Público ou de um agente da lei. Temos, portanto, um absurdo aqui. Quase em todas as fases. E não quero causar problemas a ninguém aqui, mas em quase todas as fases que fui, os poderes constituídos que estavam bem na minha frente e olharam para minha coisa disseram: nunca vi nada parecido a esse. Sois vítimas de perseguição política? Por desgracia não posso intervir. Apenas cumprindo meu dever. Há ainda pessoas dentro do sistema brasileiro que reconhecem que algo está ainda deixando a desejar? Eles estão apenas, entre aspas, fazendo seu trabalho. Isso é crime para ele, e chamá-lo de todos aqueles nomes como corrupto, e porque Bolsonaro, onde quer que vá, ele traz multidões junto com ele. Então... Infoguerras. Notícias de amanhã hoje. Isso é amanhã. E é isso pra nós hoje. Ok, não sei o que é, seja lá o que for. Não tá certo no teleprompter. Não conheço isto. Eu nunca vi isso. Faremos Infowars. Sim, ok. Agora não consigo ler. Não há palavras sobre isso. Ok. Não há palavras para nos enganar. O que isso significa nos enganar? O insurer fará uma nova transmissão. Tudo bem, vá lá. Isso é amanhã e é tudo para nós hoje. E deixaremos vocês com... eu não posso fazer isso. Ok, faremos isso ao vivo. Ok, faremos isso ao vivo. Faça ao vivo. Enquanto outras redes mentem para você sobre o que está acontecendo agora, Infowars conta a verdade sobre o que acontecerá a seguir. Visite Infowars.com e compartilhe o link hoje mesmo. O programa que causa medo no coração da elite é a Sala de Guerra. Sala de Guerra Infowars, segunda hora, via InfoWarsStore.com. Agora estamos acompanhados pela advogada dupla licenciada, Brasil, Estados Unidos, Ana Schaffer, e ela vai conversar conosco sobre o que está acontecendo no Brasil com o Supremo Tribunal Federal. Especificamente, porém, ela tem um cliente que foi um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, e ele está atualmente sentado em uma cela lidando com a perseguição política que ocorre no Brasil. Portanto, há muitas semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu espero que ela seja licenciada na Espanha, incrível demais. Eu espero que os Estados Unidos possam se libertar da corrupção política e da tomada comunista. Eu espero que o Brasil possa fazer o mesmo, e então ela se junta a mim para discutir tudo isso. Tem presos políticos nos Estados Unidos da América. Em prisão política na América dos Estados eu já fui. Há algo semelhante acontecendo no Brasil, mas especificamente Peter Navarro, um conselheiro de Trump, está na prisão hoje. Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, está hoje preso. Dê-nos os detalhes. Com certeza, e obrigado pela oportunidade de trazer luz a este caso, que é inacreditável. Bom, Como você destaca, Felipe Martins foi assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, cargo semelhante ao de Jared Kushner. E neste momento, ele está sendo acusado de fazer estudos, redigir documentos, apresentar relatórios que deveriam evidenciar um golpe, uma tentativa de derrubar as eleições de 2022. No entanto, nenhuma prova, nenhum documento foi apresentado. Sua prisão preventiva ocorreu no dia 8 de fevereiro, sob a alegação de que apenas a apreensão de seu passaporte não seria suficiente, porque ele supostamente teria viajado para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro com Bolsonaro para Orlando, mas os autos não indicam que ele saiu do Brasil. E para trazer mais luz sobre isso, as evidências utilizadas foram duas. Essencialmente, foi encontrada uma lista de passageiros no computador de outro presidente Bolsonaro. E a versão da lista utilizada foi a versão 10. No entanto, temos provas e fornecemos-nas que mostram que a lista chegava a 15 e que ele não estava na lista final de passageiros. Além disso, também fornecemos evidências de que ele embarcou em um voo no Brasil no dia 31 de dezembro, um dia depois de estar nos Estados Unidos.
Portanto, seria virtualmente impossível para ele ter embarcado naquele voo, e ainda assim, a sua prisão foi mantida. E a outra prova utilizada foi o site do CBP, que traz um histórico de viagens que mostra essa entrada nos Estados Unidos. No entanto, é importante mencionar que o próprio site possui um aviso de isenção de responsabilidade, mencionando que não pode ser utilizado para fins legais, porque recebe informações de diversas fontes diferentes. E, de fato, obtivemos uma confirmação oficial do CBP Orlando de que não existe I-94, que é o documento oficial que comprova que ele entrou nos Estados Unidos. O próprio CBP confirmou que a sua última entrada nos Estados Unidos foi em 20 de setembro de 2022, o que é consistente com a sua agenda. Então, no momento, não há realmente nada legalmente falando que o mantenha na prisão. Nunca foi, mas mais do que tudo o que estamos vendo aqui é esse princípio que em latim diremos in dubio pro réu, ou seja, se houver dúvidas, o réu está livre. Aqui está o oposto. Apresentamos muitas provas que mostram que ele não se candidata e que ainda está na prisão. Portanto, parece que a versão americana seria inocente até que se provasse a culpa. Isso está precisamente correto. Mas agora é apenas culpado até que seja provado inocente aqui. E, no entanto, embora tenhamos muitas provas de que ele é inocente, ele ainda está na prisão. Bem, eu quero tentar. Espere um segundo. Quero entender melhor uma coisa. Então, eles estão afirmando isso. Acho que ele está voando para os Azulés para se encontrar com Bolsonaro. Eles estão alegando que isso foi parte de alguma tentativa de golpe, mas os registros mostram que ele nunca esteve em Orlando. Sim, eles afirmam que a localização dele era desconhecida. E que até insinuam que ele contornou o sistema de imigração, mas por não haver registros de sua saída do Brasil, entenderam isso porque sua localização era desconhecida e poderia haver risco de investigação. E então desordenaram a detenção dele, essa prisão preventiva. Bem, você precisa de passaporte e visto para ter acesso aos Estados Unidos. Eles provaram alguma evidência disso? Ele tem passaporte, tem visto. Mas o mais importante, o CBP, o Conselho de Clientes e a patrulha confirmaram que ele não entrou nos Estados Unidos. Então eles nem se importam. Então mesmo que essa evidência exista, eles apenas... Então como você quantifica isso? Em que sentido? Quer dizer, já apresentamos tudo. Na verdade, é isso que se torna tão inacreditável. O próprio Ministério Público, que é a PGR, que no Brasil seria o semelhante ao Procurador-Geral. Já deram orientação para soltá-lo desde 1º de março, mas Alexandre de Moraes o mantém preso. Assim, até a promotoria confirmou que ele deveria ser livre para ir. Temos réus do dia 6 de janeiro que ainda estão na prisão. Eu sei que houve um evento semelhante, pode-se dizer, que aconteceu no Brasil. Ainda existem réus. Não me lembro da data. Ainda há réus disso apodrecendo nas prisões brasileiras também. Está correto. Portanto, nossa versão de 6 de janeiro é 8 de janeiro. E não só há réus presos, mas eles estão realmente sendo condenados. E estamos falando de pessoas que não têm antecedentes criminais e estão sendo condenadas a 17 anos de prisão. Estamos falando de idosos, pais, mães, não tinham antecedentes criminais, nada. Foram foram condenados a 17 anos de prisão por terem participado do evento Brasil 8 de janeiro. Bem, não sei se você está bem pesquisado sobre os acontecimentos de 6 de janeiro, mas quero dizer, as semelhanças são quase estranhas. E há muitos réus de 6 de janeiro aqui. Como você disse, estamos falando de idosos, estamos falando de nenhum histórico criminal, estamos falando de nenhum histórico violento, ou mesmo de atividade violenta naquele dia. Eles estão apodrecendo prisão. Quer dizer,
Não posso falar sobre os meandros ou os detalhes de cada réu de 6 de janeiro. Mas vou te contar por mim mesmo, em quase todas as fases, e não quero colocar ninguém em apuros aqui, mas em quase todas as fases que passei, os poderes constituídos estavam bem na minha frente e olharam para o meu patrão. Dito isto, nunca vi nada assim. Sois vítimas de perseguição política. Por desgracia, não posso intervir. Estou apenas fazendo meu trabalho. Há ainda pessoas no sistema brasileiro que reconhecem que o que está ocorrendo está errado. Eles estão apenas, entre aspas, fazendo o seu trabalho. Infelizmente, é como tem sido. Claro, há quem queira combater esse sistema. Temos um bom exemplo aqui. Quero trazer o nome dela, que é Ludmila Lins. Ela é uma ex-juíza no Brasil e falou muito sobre a arbitrariedade que estava acontecendo no judiciário em 2019. E ela acabou perdendo a posição. Agora ela está nos Estados Unidos em busca de asilo. E para responder a sua pergunta, sim, quero dizer que há aqueles que apenas seguem ordens, e são aqueles que estão tentando mudar as coisas. E as coisas não parecem boas para aqueles que estão tentando mudar as coisas. Eu não estava bem até agora. A divulgação dos arquivos dos atos, junto com o mês abaixo, trouxe certo otimismo para o Brasil como um todo. E agora, porque antes disso, se você pesquisasse a grande mídia internacionalmente, só encontraria coisas ruins sobre Bolsonaro, coisas boas sobre Lula. E foi muito difícil mostrar o que realmente estava acontecendo no Brasil para a comunidade internacional. O que você pode nos dizer sobre os acontecimentos com a Suprema Corte tentando censurar as pessoas no X, a resposta de Elon Musk? O que você pode entrar aí? Quer dizer, sim, o que estamos vendo é definitivamente uma tentativa de fazer isso. A Suprema Corte ainda diz que tem uma base para suas decisões, mas obviamente não. Como eu tenho aqui a documentação que acaba de ser divulgada ontem pelo Congresso do Zé Silva, que afirma especificamente aqui que em 2019 a Suprema Corte do Brasil concedeu a si mesma novos poderes para atuar como investigador, promotor, juiz, ao mesmo tempo, em alguns casos, em vez de contando com um promotor ou policial. Temos um absurdo aqui. E eu quero fazer um paralelo. Não tenho certeza se a maioria das pessoas sabe disso, e é interessante saber, mas o primeiro nome do Brasil foi possível. Na verdade, Estados Unidos do Brasil. E isso une nossos países muito intimamente, porque o sistema brasileiro, até mesmo o federalismo do Brasil, foi muito inspirado na América. E os freios e contrapesos deveriam funcionar no Brasil da mesma forma que nos Estados Unidos. Mas vimos essa mudança no sistema judiciário. E acho que a mensagem que quero passar é que o Brasil não ficou assim da noite para o dia. E há algumas ações preocupantes a acontecer no Supremo Tribunal do Zilela neste momento, como as observações do juiz Jackson sobre a primeira emenda, dizendo que esta pode prejudicar o governo, que é precisamente a questão, certo? Portanto, precisamos fazer esses paralelos. Não tenho certeza se respondi sua pergunta, mas gostaria de esclarecer esse ponto também. Bem, na verdade, passei algum tempo no Brasil. Tenho muitos amigos do Brasil. Entrevistei muitos nacionalistas brasileiros no programa e tento levar isso ao público americano tanto quanto possível. As semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos, quero dizer, somos realmente um casal perfeito no Ocidente, eu diria. Se procuramos um aliado ocidental, o Brasil seria o melhor aliado. Seria a força mais poderosa do Ocidente pela liberdade contra o comunismo. Quer dizer, engenharia, criatividade, turismo, quer dizer, os dois países têm tudo. E ver esses dois países passando pela mesma jornada ao mesmo tempo, quero dizer, talvez me dê esperança de que ambos sairemos dessa da mesma maneira e possamos formar essa parceria. Você está de novo, quando olha o seu site jurídico, então você está licenciado em 3 países, correto? Na verdade, 2 são legais de ver aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Ok, então você é originário do Brasil? Sou originário do Brasil, mas também sou americano, orgulhoso americano também. Então sim, tenho dupla cidadania e também dupla licença. Ok, quando foi? Porque estou apenas tentando ter uma ideia de que tipo de dedo você tem no Brasil agora. Você esteve no Brasil recentemente? Sim. Eu mantenho muito. Vou ao Brasil com muita frequência. Não saí do Brasil há muito tempo, então ainda mantenho contato com amigos, familiares, acompanho a política de perto e muitos dos meus clientes agora também vêm do Brasil.
Okay, so I asked that